Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, vamos continuar a nossa exposição aqui no livro de Daniel. Então convido você a abrir aí o livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Daniel 6, 3. Lembrando aos irmãos aqui que a versão que nós usamos aqui na igreja é Almeida século 21. Então, o mesmo Daniel se destacou entre estes superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui essa noite, Senhor. Como foi dito aqui na abertura, é uma alegria estarmos aqui, não por aquilo que almejamos que o Senhor faça por nós, porque de fato o Senhor já fez tudo o que nós precisávamos. Agradecemos a Ti por esse privilégio, pois não há lugar melhor a estar, nem algo melhor a se fazer do que estarmos aqui na Tua casa, em comunhão, louvando, bendizendo o Teu nome e principalmente ouvindo a Tua palavra. Fale ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos essa noite, para a glória do Seu nome. Amém. Amém, irmãos. Continuando então, nós estamos nessa série de sermões aqui nos domingos à noite, no livro de Daniel, e chegamos aqui ao capítulo 6. O capítulo 6 é o último capítulo, é o capítulo que divide o livro de Daniel. Até aqui nós temos vistos narrativas e acontecimentos históricos. Então, os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel contam fatos históricos, e fatos dos quais alguns deles, ou principalmente 2 deles aí nós temos, talvez sejam os mais conhecidos da Bíblia, né? Quem nunca ouviu falar sobre Daniel na cova dos leões? Quem nunca ouviu falar sobre os jovens na fornalha? Então, são histórias que não fazem só parte do nosso contexto eclesiástico, do nosso contexto doutrinário, do nosso contexto cristão, mas são histórias que são conhecidas também do mundo comum, são conhecidas no meio que nós chamamos, ou muitas vezes qualificamos como no meio secular, entre as pessoas que não professam uma fé, mas são histórias ali contadas. Daí vem a expressão, você sabia, matar um leão por dia. Daí vem a expressão de enfrentar os nossos leões, Então, são histórias bem conhecidas. E o que nós vimos até aqui? Nós vimos então ali no capítulo 1, logo no início, versículos 1 e 2, a narrativa, Daniel então nos contando como que foi essa ida do povo à Babilônia. Lembrando, Daniel é um profeta, que é o que nós chamamos de profeta do exílio. Ele é um profeta que é levado cativo, escravo para a Babilônia, quando a Babilônia invade Judá, a Babilônia invade Jerusalém. Ele está entre aqueles primeiros, aquela primeira leva que Nabucodonosor então leva cativo, é exilada para a Babilônia. Ele ali tinha por volta de 13 a 14 anos, era um adolescente, e ele permanece a vida toda ali na Babilônia, a vida toda. E aí então ele nos escreve o que acontece ali, o que aconteceu ali, e como que foi esse convívio deles. Então nós vimos nos versículos 1 e 2 como foi essa ida de Judá, como que Deus entrega Judá na mão dos babilônios e como eles chegam lá. Lembrando que foi Deus, se nós voltarmos lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: Deus entregou Judá na mão dos babilônios. Na mão dos babilônios. Nós vimos isso lá quando começamos essa série. Por que Deus entregou Judá? Por que Deus deixou que uma nação inimiga invadisse Judá e levasse eles cativos, levasse eles presos ali? Para entendermos um pouco esse cenário, irmão, seria mais ou menos aquilo que está acontecendo hoje entre a guerra da Rússia e Ucrânia. Então nós temos um país maior, com maior poder bélico, invadindo um outro país para tomar os seus territórios, tomar ali as suas fontes, independente aqui de questões legítimas ou não, mas para os irmãos terem uma ideia do que aconteceu com Judá. Vem a Babilônia, um império maior, com maior poder bélico, com muito mais violência, com pessoas sanguinárias mesmo, com um exército sem piedade, invade Judá.
destrói Jerusalém, destrói o templo, queima a cidade toda e leva então alguns, não todos, leva alguns dos judeus então para a Babilônia como escravo. E aí nós vemos a partir do versículo 3 até o 21 do capítulo 1, como que foi esta chegada na Babilônia e como que eles começaram a dar os testemunhos ali. Porque agora eles estavam, em um lugar diferente, uma nação diferente. Lembra que eu disse para os irmãos que Babilônia na Bíblia, ela significa o mundo no que se refere às suas vontades, aos seus prazeres, aos desejos do mundo, aos prazeres do mundo, aquilo que as pessoas se entregam e muitas vezes são dominadas. Então imagine, um povo que está num contexto ali de um país onde Deus é o Senhor deles, onde as leis bíblicas eram suas leis civis, os 10 mandamentos eram a sua constituição. Aí eles vão para uma nação onde agora a libertinagem, a imoralidade sexual, a corrupção era o lema daquela nação, a violência, o paganismo, a idolatria. Então, como lidar com isso? E nós vimos então no capítulo 1 dos versículos 3 ao 21, como que principalmente os 4 jovens que são destaque nesse livro, né? Que são Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Obrigado, Vera. Que recebem outros nomes lá, Daniel, Beltesassar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, respectivamente, os outros 3. Como que esses jovens, adolescentes, na verdade, lidam com aquela situação? Né? Hoje a gente fica muito preocupado, eu fico preocupado em casa, com as nossas filhas, hoje mais especificamente com a Isabelle, 11 anos, e os irmãos aqui que têm filhos nessa idade de adolescência e jovens também, devido ao conteúdo, ao tanto que o mundo oferece de prazeres, de coisas erradas também, ao universo que eles têm acesso através da internet, né, através do celular. Então imagine na cabeça dos pais desses jovens, se é que eles estavam vivos ou não, porque nós não temos essa referência. Não é feita nenhuma menção dos pais desses jovens. Alguns defendem que eles foram mortos quando seus filhos foram capturados, porque era uma ordem de Nabucodonosor: traga os jovens mais inteligentes, para que eles fossem educados na Babilônia e aprendessem da Babilônia para servirem na Babilônia. Então nós vimos isso, como foi a vida desses 4 jovens ali logo no início. Depois no capítulo 2 nós vimos o primeiro teste prático que envolveu Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, e aí ninguém consegue nem falar, ou seja, nem adivinhar qual era o sonho e nem interpretar. E aí de repente alguém fala: parece que tem um rapaz aqui. Ele estava ali estudando ainda, estava na Universidade da Babilônia. E aí então chamam Daniel, e Daniel não só conta o sonho que Nabucodonosor teve, mas interpreta esse sonho. E nós vimos o que esse sonho significava, né? Aquele sonho da estátua, né? Que ele tem um sonho da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, as pernas de ferro e pés e tornozelos de uma mistura de ferro com barro. E aí no capítulo 3 então nós temos o famoso episódio da fornalha, dos jovens ali. Um ano depois que Daniel interpreta aquele sonho para Nabucodonosor, o que ele faz? Ele vai lá e constrói uma estátua e manda todo mundo adorar, e os jovens falam: nós não vamos adorar. E aí eles são lançados na fornalha, e vimos e entendemos o que isso significa e como aplicamos isso em nossos dias. Então entendemos, chegamos no capítulo 4. Capítulo 4 então, depois de 20 anos, irmãos, 20 anos daqueles acontecimentos dos capítulos 1, 2 e 3, respectivamente, Deus leva Nabucodonosor a um estado de humilhação. E eu lembro do tema desse sermão, que foi: a humilhação nos leva à salvação. E o quanto Deus humilhou o rei Nabucodonosor da Babilônia, fazendo ele viver como um bicho, literalmente por 7 anos, pastando como boi. A Bíblia fala que cresceu pelos em seu corpo, ele andava de 4, as suas unhas cresceram e ele comia grama junto com os animais do campo. E após essa experiência, ele mesmo relata, porque é um relato dele aqui no capítulo 4, que ele de fato reconhece quem é Deus, que é o único Senhor sobre toda a terra. E nós vemos ali uma evidência de uma conversão genuína em Nabucodonosor. Chegamos no capítulo 5, e capítulo 5 então narra
o neto de Nabucodonosor no trono. Nabucodonosor já tinha morrido, o império da Babilônia estava chegando ao fim, porque foi um império que ruiu de dentro para fora. E quando nós olhamos para a história da humanidade, todo o império, irmãos, que se construiu, que teve a sua base, ou se construiu sob corrupção, imoralidades e depravação, eles ruíram de dentro para fora. Foi assim com o Império Romano, quando ele começou, né, nós vemos historicamente grandes imperadores romanos que foram perversos, irmãos, perversos. Nero, Calígula, Domiciliano, homens imorais, homens depravados, e isso rui de dentro para fora. Isso aconteceu com a Babilônia. O neto de Nabucodonosor era um cara totalmente imoral, depravado, corrupto, e aí então Deus derruba ali, vimos isso, o império da Babilônia, entrega a Babilônia aos medo-persas, que já eram um império que estavam em ascensão, mas que tinha uma política totalmente diferente. E aí nós entendemos no capítulo 5 qual é a cosmovisão da Babilônia, ou seja, qual é a cosmovisão do mundo, como que o mundo enxerga as coisas, como que o mundo enxerga Deus, como que o mundo enxerga a vida, como que o mundo enxerga a razão da vida, por que que eu vivo, por que que eu existo, e vimos aonde isso leva. E enfim, chegamos aqui no capítulo 6, irmãos. Capítulo 6. Capítulo 6, aqui, Daniel está com provavelmente 80 a 85 anos, porque aqui a Babilônia já tinha sido conquistada. Esse texto que nós lemos já está sob o reinado, sobre o império dos Medo-Persas. Quem reina aqui já não é mais a Babilônia foi conquistada, foi destruída. O rei Nabopolassar, que era o neto de Nabucodonosor, foi morto no seu próprio trono. Então aqui é um outro império. Então Daniel passa os 70 anos de cativeiro que Deus tinha falado e anunciado que o povo de Judá viveria 70 anos como escravos na Babilônia. Esses 70 anos se findam e Daniel está ali ainda, irmãos. Então provavelmente ele estava aqui com 85 anos, 80, 85 anos, já no final da sua vida. Viveu uma vida toda na Babilônia, viu coisas horríveis acontecendo, horríveis, irmãos. Nós não temos aqui relatos bíblicos, mas quando nós vamos para a história geral, nós conhecemos e vemos descobertas que foram feitas a respeito do Império da Babilônia, que eram terríveis. Era um lugar muito bonito, não é? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava na antiga Babilônia, que era os jardins suspensos, mas também foram descobertas coisas terríveis a respeito desse império. Daniel viu coisas terríveis, irmãos. Viu coisas terríveis, mas uma coisa muito interessante que esse capítulo 6 fala, e que nós vamos perceber, é que mesmo no final da sua vida, ele foi um homem que nunca deixou de dar um verdadeiro testemunho. Mesmo mergulhado em uma sociedade totalmente corrompida e corrupta, ele nunca foi uma pessoa que se deixou envolver, se deixou influenciar, mas ele foi alguém que viveu uma vida fiel, que deu um testemunho fiel, irmãos. Porque o testemunho de vida que nós damos é a evidência da nossa regeneração. O que é a regeneração? É a ação de Deus em nós, em nos fazer, não é mesmo, Fábio? Nascer de novo. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Senhor, o que eu preciso, né, para entrar no céu? Tem que nascer de novo. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é esse nascer. É nascer da água, do Espírito. É ter a sua natureza trocada de uma natureza pecaminosa para uma natureza agora justificada, santificada. Então o que nós entendemos, irmãos, quanto igreja, é que o testemunho, nosso testemunho, é evidência clara da regeneração. E esse testemunho, ele é reconhecido por alguns da Babilônia, por alguns do mundo hoje. Por exemplo, tem pessoas que não são cristãs, não são crentes, como, né, nos denominam aí fora, que reconhecem o nosso testemunho. Alguns. Você já deve ter passado por essa situação. Puxa, olha, você é crente de verdade, rapaz. Olha, você é um exemplo para mim. Olha, ora por mim lá na igreja. Olha, eu gosto tanto de você, tenho um respeito por você, porque você não é igual a outros crentes, né? Enfim, já ouvi essa expressão. Mas também, irmãos,
esse testemunho nos faz ser odiado por muitos na Babilônia ou no mundo. Enquanto alguns reconhecem, muitos passam a nos odiar. Muitos. Então, hoje, o que nós vamos ver neste capítulo 6, se nós pudéssemos aí colocar um tema só para esse sermão nesse capítulo, seria o impacto do bom testemunho. Qual que é o impacto de uma vida que dá um bom testemunho? O que uma vida de um testemunho real, de uma vida de um testemunho verdadeiro e fiel, o que essa vida produz? Quais as consequências? Quais os efeitos disso? Quais os efeitos disso? Capítulo 6 aqui, irmãos, que nós lemos, ele está aí no máximo 1 ano depois do que aconteceu no capítulo 5. Então Dário vai lá, conquista a Babilônia, com 62 anos já. Dário provavelmente era um comandante do exército babilônico, ele estava provavelmente sob a autoridade de Ciro, o grande imperador, que depois nós vamos ver e entender na Bíblia que é quem dá novamente o direito e a chance dos judeus voltarem para sua terra e financia essa volta também, né? Então, Dário ele conquista, ele invade a cidade da Babilônia. E o que acontece aqui no capítulo 6 é provavelmente 1 ano depois do que aconteceu no capítulo 5, tá? O que nós precisamos entender é que esse Dário que nós vamos ler aqui, no capítulo 6, não é o mesmo Dário que assume o trono depois que Ciro morre. 20 e poucos anos depois. É um outro Dário que teve aqui um período muito curto no seu reinado na cidade da Babilônia. Então, alguns historiadores acreditam que esse Dário era como se fosse um governador, um prefeito da cidade, enquanto Ciro era o imperador, né, de todo o império, que ainda estava a chegar na Babilônia, ele ainda não tinha chego. Então Dário estava ali como um interino no cargo. Mas vemos a diferença já na administração e na maneira como a sociedade agora se comporta. Mas, mesmo assim, nós não devemos nos iludir e nós vamos ver isso. Mesmo quando uma sociedade, irmãos, não apresenta claramente laços de corrupção, seus laços de imoralidade, não significa que ela, de fato, é uma sociedade regenerada. De fato, é uma sociedade justa. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 6. Então, vamos lá. O impacto de um bom testemunho, nós vamos dividir o capítulo aqui em 3 partes. O bom testemunho gera confiança, o bom testemunho gera inveja e o bom testemunho gera reconhecimento. Então vamos lá, a primeira parte, o bom testemunho gera confiança, dos versos 1 ao 3, tá? Vamos ler. Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. O bom testemunho, irmãos, em primeiro lugar gera confiança. Dário não conhecia as pessoas ali. Quem conhecia Daniel era Nabucodonosor, a família de Nabucodonosor, eram os babilônios. Dário está vindo de um outro império, lembra? O império Medo-Persa, conquista a Babilônia e não conhecia ninguém ali. E aí ele chega e vê aquela estrutura da Babilônia e fala assim: isso aqui não funciona. Se eu não arrumar a casa aqui, o império não vai durar pouco. Então o que ele faz? A Babilônia já era grande, o império Medo-Persa que vem por trás já era maior, conquista. Então assim, há um número muito grande de territórios, de pessoas, de culturas diferentes. Então Dário pensa naquilo que é comum dentro de uma governança. Eu vou dividir, vou escalonar, hierarquizar a minha administração. Então vou pôr superiores abaixo de mim, e esses superiores cuidarão então de províncias, ou de estados, ou de porções ali de terra e tudo mais. E aí ele divide então o seu reino em 120. Nós vamos ver depois lá em Neemias, que está no mesmo contexto, um pouco mais para frente, Neemias e Esdras, que esse império chegou a ter 127 satrapias, ou províncias, que eram governadas por esses sátrapas, que estavam sob a tutela de superiores. E por que ele faz isso, irmãos? O finalzinho do versículo 3 mostra isso.
para que então, aqui, e o rei, perdão, versículo 2, para que o rei não sofresse dano, finalzinho do versículo 2, para que ele não fosse roubado, para que a corrupção não tomasse conta das pessoas, porque como que uma pessoa teria como administrar um vasto reino desse? Na época não tinha, né, internet, não tinha carro, não tinha nada, não tinha avião. Como que eu saio, como que eu desloco, como que eu reino? Então essa era a maneira que ele entendeu, mas para isso ele precisava do quê? De pessoas da sua confiança. Pessoas da sua confiança, irmãos. Pessoas que fossem capazes de lidar com a ganância dos outros. Então, Dário entende isso. Versículo 1, pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas, para governar todo o seu reino. Essa nomeação foi estratégica, mas nós vamos ver no versículo 2 que ele precisava de pessoas capazes para lidar com a ganância desses homens, para lhe prestar contas de uma maneira correta. Versículo 2, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta, prestassem conta. Olha, está aqui, esse mês nós gastamos isso, usamos isso, arrecadamos isso de imposto e tudo mais. Como que ele chega a essa conclusão? Por que Daniel é escolhido, irmãos? Porque quando ele chega na Babilônia, com certeza ele ouve um bom testemunho de Daniel. Alguém que ele podia confiar. Alguém que ele podia confiar. E o que nós entendemos na Bíblia é que Deus sempre, irmãos, Deus sempre vai trazer a evidência, o conhecimento às pessoas que têm um bom testemunho. Lembra de José lá no Egito? Muita injustiça aconteceu com a vida dele, mas se manteve fiel ao testemunho do Senhor, e aí Deus o quê? Fizeram lembrar dele. Não, mas espera aí, tem um rapaz, tem um jovem que vai conseguir fazer isso, interpretar esse sonho. Lembram de José, lembram de Daniel. Quando Paulo chega na cidade de Icônio, Listra e Derbe, ali naquelas cidades circunvizinhas, ele ouve o bom testemunho acerca de um jovem chamado Timóteo, 17 anos. Olha, tem um jovem que é crente aí, ele faz o quê? Opa, deixa eu vou recrutar esse jovem para o meu ministério. E então Timóteo passa a ser seu pupilo. O bom testemunho gera confiança, irmãos. Confiança essa que as pessoas então nos nomeiam, que as pessoas escolhem, porque sabem que jamais serão traídas. Sabem que jamais serão traídas por ganância, por corrupção, por vontade própria. Então, olha só, Dário queria, além disso, definir um mais confiável entre esses 3, versículo 3. Então, mesmo Daniel se destacou entre os 3 superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. O rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Dário começa a viver com Daniel e enxerga, esse é o cara, posso confiar nele, ele não vai querer tomar meu reino, ele é fiel a mim, porque em primeiro lugar ele é fiel ao Deus dele. Nós vamos ver depois Dário falando isso. Ele é um cara crente, ele é crente de verdade. Eu lembro uma vez, estava atendendo um cliente que eu prestava serviço já para ele há um bom tempo, e ele tem várias lojas aqui em Bauru, no Calçadão, nos shoppings da cidade, tal, em outras cidades fora aqui também, Jaú, Botucatu, Marília. E aí esse empresário então chegou, e aí um dia conversando, estava fazendo um serviço numa loja dele ali no Calçadão, a gente conversando, tal, você é crente, cara? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, puxa, eu percebi e tal, enfim. Eu falei, deu até um alívio, né? Ufa, imagina se ele fala outra coisa, né? Então deu um alívio. Mas aí depois ele chegou e disse o seguinte, falou, rapaz, então, vou te contar uma coisa, eu não contrato mais crente aqui para trabalhar na minha loja, nas minhas lojas, perdão. Eu falei, cara, duro, né? Já imaginei, né, irmãos? Ele falou, porque as crentes, ele usou essa expressão, são as crentes que mais roubam as bijuterias aqui das minhas lojas. É as que vão trabalhar de saia. Ele disse o seguinte, que roubavam as minhas bijuterias, levavam as bijuterias, as joias embora, no bolso, nas bolsas, enfim, eram as que mais me roubavam. E elas acham que eu não sabia, tem câmera para todo lado. A gente sabe, então eu não contrato mais. Irmãos, um bom testemunho gera confiança. E o testemunho tem a ver com regeneração, não tem a ver com a religião que a gente crê, é regeneração. Se nascemos de novo.
Dário viu em Daniel alguém que podia cuidar de toda a sua riqueza, que não se dobraria à corrupção, porque ele tinha uma vida irrepreensível. Se ele sobreviveu a Nabucodonosor, eu acho que a lógica de Dário foi essa. Se Daniel não se corrompeu na Babilônia, ele não vai se corromper agora. É um cara que se manteve fiel quando todo mundo estava jogando contra ele. Todo mundo estava forçando ele a ser diferente, ele foi fiel, irmãos, foi fiel. Mas o bom testemunho, além de gerar confiança em alguns, como eu disse, alguns vão reconhecer isso, na maioria das vezes, ou na maioria das pessoas, ou na maioria da Babilônia, o bom testemunho vai gerar inveja. Dos versículos 4 até o 18. Inveja dos que estão perto, em primeiro lugar, versículos 4 e 5. Nós vemos aqui que a inveja nasce, brota no coração dos outros superiores e do subordinado aqui, que eram os sátrapas. Olha o versículo 4, o comecinho. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino. Enquanto Dário ali estava andando, caminhando com Daniel, vendo que Daniel era alguém confiável, os outros estavam procurando achar alguma coisa para acusá-lo. Cara, vamos procurar, vamos peneirar. Vamos na rede social, vamos nos amigos, vamos no WhatsApp dele, vamos lá no Instagram, no Facebook, a gente vai achar alguma coisa, vamos ver as notas. Ah, ele deve ter tirado uma notinha maior, na hora que foi almoçar lá, pediu, fala uma notinha maior para eu receber depois. Ele deve ter alguma coisa que esse cara fez, ele deixou uma ponta solta. Vai que a gente acha. E irmãos, não acharam. Procuravam algo para acusá-lo, mas não encontraram, continuação do versículo 4. Mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma. Daniel era fiel, irmãos, ele não flertava com a corrupção, ele não flertava com a imoralidade, ele não flertava com a Babilônia, ele não flertava. Nós brasileiros temos aí o estigma, né, de menosprezar os nossos políticos, né, a nossa política. A gente tem desilusões, né, romantizadas, platônicas com os nossos políticos, né, amamos e odiamos, nos desiludimos, e aí para nós todo o político é corrupto, mas irmãos, nós somos corruptos, o brasileiro é corrupto. Quem aqui nunca, quando estava lá na escola, pediu a borracha emprestada do amigo e não devolveu? Pá, bonita essa borracha, hein? Olha, essa aqui é aquela vermelha e azul que apaga a caneta. Ó, os irmãos que riram aí são do século passado. Olha, eu não tenho essa borracha, vou levar. Ó, põe no bolso. Ou o lápis que vinha com a borracha na ponta. O brinquedo que muitas vezes ia lá na casa do parente, do vizinho, do amigo, e aí seu filho, não, esse brinquedo é meu. Você não é seu, filho dele, não, é meu, é meu, é meu. Ai, deixa ele levar para casa, porque depois eu devolvo. Ou então, num troco a mais, num troco a menos. Uma certa vez ouvi alguém da minha família, crente, dizendo uma coisa absurda, irmãos. Foi abastecer o carro no posto, encheu o tanque, aí falou para o rapaz, vou passar no cartão, ele ia lá dentro da loja de conveniência. Beleza, ele entrou na loja, aí estava com as filhas no carro, pegou mais algumas coisas. Pegou um salgadinho, um negócio aqui, passou no caixa. Só que a moça cobrou só o que ele tinha pego na loja de conveniência, não cobrou o combustível. Ele pagou e ele foi perceber depois. Ele entrou no carro, olha só, não tinha saído do posto ainda, entrou no carro, olhou a notinha e falou, nossa, mas o combustível não está aqui. Ui, é bênção de Deus. Bênção de Deus, bênção nada, irmãos, miserável. Aquilo foi descontado com certeza daqueles funcionários, ou do frentista, ou da caixa. Corrupção, a corrupção está em nós, irmãos. Não está nos corruptos, está em nós. Basta termos uma chance para isso. Quem nunca colou na prova, né? Passou o resultado aí, marcou na mão, no antebraço. A gente tinha técnicas antigamente, né? Não tinha celular na época, né, Ezequiel? Então tinha que dar um jeito de colar no fundo do estojo, né? Coisas assim, trocava a prova. A corrupção está em nós, irmãos. Está em nós. Então eles procuravam em Daniel algo que pudessem acusá-lo, mas o interessante é que Daniel não flertava com a corrupção. Olha a continuação do versículo 4. Porque ele era fiel, não encontraram motivo ou falta alguma, porque ele era
fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Imagine isso, irmãos, viver 70 anos em uma sociedade que prega, que ensina e que vê tudo com naturalidade. Parece que estamos vendo uma leitura dos nossos dias. Tudo pode, tudo é normal, tudo é legal, e não se corromper, não se dobrar, não se entregar a isso. Eles não acharam falta nenhuma em Daniel, mas mesmo assim estavam tramando. E aí, quando não acham falta nenhuma pessoa e um crente de verdade, sabe o que a Babilônia faz? Usam a própria fé contra ele. Versículo 5. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Olha isso. Cara, nós não vamos encontrar nenhum motivo contra Daniel. O cara é 10. Mas vamos usar a sua própria religiosidade contra ele, a sua própria espiritualidade contra ele, a sua própria fé contra ele, a sua própria crença contra ele. Vamos usar isso contra ele, irmãos. Richard Baxter, um pastor puritano do século 17, ele diz o seguinte: o povo de Deus deve preocupar-se mais em ser digno da perseguição do que em se livrar dela, pois a perseguição é evidência da fidelidade. Eu coloquei aí na projeção. O povo de Deus tem que se preocupar mais em ser perseguido do que, irmãos, em não ser. Preocupe-se mais em ser digno da perseguição do que em livrar-se dela, porque a perseguição é evidência da sua fidelidade. Nós estamos vendo dias onde as pessoas estão preocupadas se a igreja vai ser perseguida ou não vai. O pastor Flávio falou isso hoje de manhã. Cristo inaugurou o final dos tempos, irmãos. Quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, começa o fim dos tempos. Estamos nos últimos dias. Ele inaugurou. Pedro já prega isso no seu primeiro sermão lá em Atos 2, ele fala, a promessa é para nós agora, lá de Joel, que nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias, e os últimos dias eles são marcados por tribulações, perseguições, morte de crentes. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, injuriados, caluniados por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Então a nossa preocupação não é se a igreja vai ser perseguida aqui agora, naquele país, naquele governo ou não, irmãos. A igreja ela vai, porque o bom testemunho gera isso. Como o Baxter falou aqui, a nossa preocupação não é não ser perseguido, porque a perseguição é evidência da fidelidade. Quem é fiel é perseguido. Quem é fiel é perseguido. Mas o bom testemunho gera inveja também, não só dos que estão perto, mas também dos que estão longe. Os que estão perto influenciam as outras pessoas que estão longe, versículos 6 e 7. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Aí é a bajulação, né? Quer bajular. Se eu quero manipular alguém, vou bajular. Olha o versículo 7. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve baixar um decreto. E aí esses superiores e os sátrapas chegam no rei e falam: rei, todo o teu reino, toda a hierarquia, toda a escala da governança concorda. Não, eles estavam mentindo porque Daniel não estava aqui. O principal deles não estava aqui. Mas todo mundo, aí vem prefeito, aí vem governador, aí vem conselheiro, ou seja, aqueles que estavam perto de Daniel, tamanho foi a inveja que influenciam aqueles que estavam longe, pessoas que talvez nem tinham contato direto com Daniel, nem conheciam ele pessoalmente, mas os caras vão atrás e falam: vamos aqui, aconteceu isso aqui, nós temos que derrubar esse cara é ruim, esse cara é mau, esse cara não pensa na gente, esse cara só está pensando nele. Então eles vão e manipulam o rei, irmãos, versículo 7. Todos os superiores do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordam que o rei deve baixar um decreto, uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, versículo 8, agora emite o decreto e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Aí eles manipulam o rei. Rei, emite um decreto. O senhor é o rei, é o cara. Aí vai trabalhando com o quê? Com orgulho, né? Trabalha com orgulho, seu cara. Ó, emite um decreto, vamos ver se o povo está contigo. Emite um decreto para que ninguém faça oração a nenhum Deus, se não for pelo seu intermédio. Eles estavam dizendo o seguinte: tem que orar em nome do Senhor. Então, se vai orar para Deus, tem que orar para o Senhor primeiro. Tem que vir aqui orar para o Senhor, pedir para o Senhor. O Senhor é quem é o intermediário. Ninguém tem que fazer petição nenhuma a nenhum Deus, a não ser por ti. Oh, é verdade, hein? O Senhor é o cara. É, eu sou o cara. Então baixa esse decreto, rei. Emite e assina ele, porque assinando o edital, eles tinham certeza, se ele assinasse o edital, saísse no diário oficial lá, né, da Babilônia, se saísse lá, ele não poderia revogar aquilo. Olha, vamos fazer isso. E aí eles manipulam o rei, e o rei cai na manipulação, versículo 9. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. O bom testemunho gera inveja dos que estão perto do que estão longe, irmãos. E aí, quando chega nessa situação, quando pessoas se levantam contra, o que deve ser feito, irmãos? O que deve ser levado em conta? A lei ou a fé? O que deve ser levado em conta? A lei ou a fé? Olha o versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Graças diante do seu Deus. A gente já pode tirar algumas liçõezinhas práticas aqui, desse versículo 10. Primeiro, irmãos, Daniel não foi reclamar com Deus. Está vendo? Eu estou te servindo há 70 anos aqui, é isso que o Senhor me dá? É isso que eu ganho em troca? A gente ouve de um evangelicalismo aí, né, tupiniquim, esse tipo de conduta. Não, vai lá, questiona Deus, Deus tem que te dar, você não pode sofrer. Como se cristianismo fosse sinônimo de, né, enriquecimento, de, sei lá, glamorização. Vai lá, pressiona Deus, Deus vai te dar, você vai ser rico, você não vai ter doença, não vai morrer, vai virar Peter Pan pro resto da vida. Daniel, irmão, sabendo que ele era o principal alvo daquele decreto, entra no seu quarto e dá graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento, quando os líderes em Jerusalém prendem os apóstolos e começam a dizer para eles: se vocês não pararem de pregar, nós vamos matar vocês. Eles saem daquele julgamento agradecendo a Deus por serem dignos de serem mortos pelo Senhor. Olha, obrigado, Senhor, por eu ter me achado digno de sofrer pelo Teu nome. Se eu sou digno de morrer por Ti, vocês estão querendo me matar porque eu estou pregando o Seu Evangelho, eu agradeço ao Senhor, porque fui achado digno diante de Ti. Sabe por quê, irmãos? Porque é o mundo, é a Babilônia que enxerga a morte como algo ruim. É o mundo, é a Babilônia, a morte para a Babilônia é algo ruim. A perseguição para a Babilônia é algo ruim. Mas para quem vive um cristianismo verdadeiro, irmãos, não. Jamais. O próprio apóstolo Paulo fala: para mim o morrer é lucro. Mas se eu continuo vivendo, então eu vivo por e para Cristo. Tem um hino que eu gosto muito, que é Céu Lindo Céu, ele diz: nada neste mundo pode me afastar de Ti. Esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu hei de receber. Então a minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu. O que deve ser levado em conta, irmãos? A lei ou a fé? E aqui Daniel então mantém-se firme em sua fidelidade com Deus. Ao saber disso, ele entra no seu quarto e vai fazer o que? Orar, como ele fazia 3 vezes ao dia. Ele continuou orando aqui em direção a Jerusalém, né, o templo. Por quê? Porque essa tinha sido uma instrução lá do rei Salomão.
Em 1 Reis capítulo 8, versículos 44 e 45, nós vemos isso. Salomão dá essa instrução ao povo, quando eles saíssem de Jerusalém e fossem para um outro lugar, ou fossem para a guerra, eles tinham que orar na direção de Jerusalém, na direção do templo. Ele diz o seguinte: quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Porque assim como a Babilônia no mundo, a Babilônia na Bíblia, ela simboliza o mundo, Jerusalém na Bíblia, irmãos, simboliza o lugar de Deus. No entanto, que a nossa morada no céu é chamada de a Nova Jerusalém. João viu a Nova Jerusalém que descia do céu. Se a Babilônia na Bíblia tipifica o mundo, Jerusalém tipifica a cidade de Deus, o lugar de Deus, a morada de Deus. Eu gosto muito de duas obras de Agostinho, né, Santo Agostinho, que são a cidade de Deus e a cidade dos homens, onde ele faz essa comparação de Babilônia, Jerusalém, mundo e céu, muito boa. Mas aqui então Daniel está cumprindo aquilo que o rei Salomão estabeleceu. Aonde você estiver, se você orar voltado para o templo, se você estiver orando com seus olhos voltados para Jerusalém, Deus vai ouvir a sua oração, irmãos. Foi o que Salomão diz. E Daniel estava fazendo isso. Ele estava cumprindo. Ele estava olhando com os olhos voltados para o templo, irmãos. Ele estava orando com os olhos voltados para Jerusalém. E por que 3 vezes ao dia? Essa aqui foi uma ação de Davi. Davi tinha essa ação. Olha Salmo 55, versículos 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Então Daniel estava cumprindo aquilo que ele foi ensinado a fazer, aquilo que ele aprendeu dos seus reis, dos seus homens de Deus, aquilo que ele aprendeu de Davi, aquilo que ele aprendeu de Salomão, aquilo que os judeus aprenderam. Ele não abandonou seus princípios, irmãos. Ele não abandonou seus valores, mesmo em 70 anos vivendo na Babilônia. Ele não abandonou o que seus pais ensinaram. Porque lembram que a tradição ela era passada de maneira oral. Os pais ensinavam seus filhos sentados no colo, na lavoura, com a enxada na mão, cuidando dos bois. Eles ensinavam a lei do Senhor, ensinavam os princípios. Por isso que Salomão diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Ensina, inculca na cabeça. Essa palavra no hebraico é como se dá a ideia de pegar uma ferramenta e talhar na pedra ou na madeira algo, para marcar, para deixar lá gravado. Eu lembro quando eu pedi a Valéria em namoro, ali na Praça Portugal, que era o point na época, né, da juventude. Todo mundo se encontrava na Praça Portugal. E aí eu lembro que eu fui pedir ali namoro, aí ela disse sim. Eu falei: vamos fazer um coraçãozinho aqui, tinha uma árvore lá, e marcar os nossos iniciais aqui, para ficar aqui, para depois a gente vir aqui e ver e tal. Aquela coisa dela romantizada de 19 anos, né? Então, e por quê? Porque são coisas que marcam. Nós queríamos talhar ali. A mente de Daniel foi talhada, irmãos, foi gravada, foi marcada pelos pais, pelos líderes, pelos sacerdotes, enfim, que fossem. Por isso ele não abandonava, mesmo numa situação extrema de risco de morte. Ele manteve seus olhos voltados para Jerusalém. E olha só que um teólogo escocês, Peter Taylor Forst, teólogo escocês do século XIX, olha o que ele fala, que eu achei muito interessante isso. Ele diz o seguinte: você ora para onde o seu rosto está voltado. Ou é para Jerusalém ou é para a Babilônia. Ou seja, sua oração vai ser para onde seus olhos estão voltados. Porque para onde você estiver olhando, é onde seu coração vai estar inclinado. Nós oramos para onde os nossos olhos estão voltados. Ou é para Jerusalém, ou é para a Babilônia. Ou é para a cidade de Deus, ou é para a cidade dos homens. Para onde estamos orando, irmãos? Para onde os nossos olhos estão voltados? Para a cidade de Deus? Para a cidade dos homens? Para Jerusalém? Para a Babilônia? Para onde estamos orando? Para onde os nossos olhos se inclinam? Para onde os nossos olhos desejam? Para onde os nossos olhos então são atraídos? Para Jerusalém ou para a Babilônia? Daniel abria a janela do seu quarto
e orava para Jerusalém, porque era para lá que seus olhos estavam atraídos, era para onde estava o desejo do seu coração. O desejo do seu coração era encontrar Deus novamente, era poder estar no templo novamente, era poder adorar a Deus novamente. Seus olhos não estavam na Babilônia, que por sinal recompensava e remunerava muito bem ele. Nessa época que ele já estava meio que aposentado de todo o seu serviço que ele fez na Babilônia, ele tinha uma ótima renda, irmãos, morava numa bela casa, tinha um ótimo reconhecimento, poderia se tornar o segundo no império, mas isso não comprou sua fé, não comprou seus valores. Será que podemos nos comparar a Daniel em nossos dias? Vendemos a nossa fé no trabalho, aos nossos amigos, por uma boa aceitação entre aqueles que estão à nossa volta. A nossa fé é comprada, irmãos, pelo desejo de querer uma vida melhor. Por altos salários e dinheiros nós vendemos a nossa fé. Jovens estão vendendo a sua fé quando entram na universidade. Homens e mulheres estão vendendo a sua fé por causa de um cargo melhor, um emprego melhor, por causa de uma porcentagem maior do seu salário. Nós estamos vendendo a nossa fé porque não queremos ser ridicularizados pelo mundo, ou taxados pelo mundo, como pessoas que são extremistas, ou isso e vai, ou homofóbicas, ou xiitas, ou sexistas, o que for. Nós estamos vendendo a fé porque estamos com os nossos olhos voltados para a Babilônia. Estamos vendendo a nossa fé porque estamos com os nossos olhos voltados para a aceitação deste mundo. Mas eu quero lembrar daquilo que Cristo fala, irmãos. Aqueles que me rejeitarem diante dos homens, eu rejeitarei ele diante de Deus. É isso que Jesus fala. Aqueles que me rejeitarem diante dos homens, eu rejeitarei essa pessoa diante de Deus. Daniel orava, irmãos, porque seu rosto estava voltado para Deus. Ele orava para Deus. Orava para Deus. O que deve ser levado em conta, então, a lei ou a fé? O que Daniel levou em conta? Ah, não pode orar, então não vou mais orar. Vou ficar um mês sem orar. Senhor, o senhor sabe, eu não posso orar, não posso fazer isso. Não posso ir contra. E por fim, irmãos, a inveja, aqui nesse segundo ponto, culminou a perseguição e a acusação. Porque se ele então escolhe a fé, o que ele deve escolher então, Lucas? Se ele escolhe a fé, o que acontece com ele? Perseguição e acusação. Gabriele entrou na universidade esse ano. E uma coisa que eu disse para ela muito clara, sentei com ela, dei algumas opções. Falei, filha, você tem a opção, você pode hoje fazer, na área que você escolheu, você pode fazer à distância, seu curso à distância, você estudar em casa. Você vai evitar muita coisa, você vai fazer o seu horário, mas ela queria presencial, e eu entendo, irmãos, é gostoso, a sala de aula, o convívio, né, aquela coisa, a gente, né, gosta disso, aquela realização de um sonho, Júlia, assim, vou fazer a universidade, eu quero a sala de aula, aquela coisa, mas eu fui bem claro com ela, falei, mas não vem da sua fé, você vai entrar na universidade, tudo vai conspirar contra a sua fé, não vem da sua fé, mesmo que isso lhe custe nota, mesmo que isso lhe custe um semestre, lhe custe um ano, lhe custe a perseguição de professores e colegas, não vem da sua fé. Não falei igual eu estou calminha aqui, não, irmãos. Em casa eu sou mais enérgico. Porque não foi isso que eu te ensinei, menina! Não venda a sua fé. Não venda a sua fé. E ela já tem contado algumas experiências, assim, alguns meses, de situações. Nessa semana ela passou mal lá, num dia inteiro, lá, numa noite toda, numa aula com uma professora. Ela falou, pai, e aí eu levantei a mão, eu falei, eu me manifestei. E eu falei, então, filha, você mantém a sua fé. Ou nós vamos vender por causa de um diploma? Então, irmãos, a inveja, ela culmina na perseguição e acusação em relação à fé, versículos 8 ao 11. Perseguiram Daniel em sua própria casa, olha o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando. Mas onde ele estava orando? No quarto dele. Quando as pessoas vão te perseguir, irmãos, elas vão dentro da sua casa, elas entram dentro da sua casa, elas vão te perseguir lá dentro. Contei aqui a experiência que nós passamos recentemente. Injusta. Tivemos dentro de casa, o cara estava na minha garagem ali, irmãos.
Perseguiram Daniel na sua própria casa, irmãos, não respeitaram a sua privacidade. Versículo 11, então aqueles homens foram juntos, encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, não respeitaram a sua religiosidade, invadiram a casa dele, pegaram ele orando, irmãos. Henry Smith, um pregador puritano do século XVI, ele diz o seguinte: Deus testa com provações, o diabo ataca com tentações, e o mundo enfrenta com perseguições. É assim a nossa vida. Deus vai nos provar, para nos testar. O diabo vai nos atacar nos tentando, mas o mundo, irmãos, vai nos enfrentar fazendo o quê? Nos perseguindo. Essa é a vida do cristão. Acusaram Daniel de traição e infidelidade, versículos 12 e 13. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13, então responderam ao rei dizendo: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, ele era um superior, mas aí sabe, eles distorcem. Ele era um dos superiores, junto com eles, um dos três, e dentre os três o que Dário mais, não, mas é um exilado. Sabe o menosprezo? Ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste, ao contrário, faz a sua oração 3 vezes ao dia. Aí estão acusando Daniel de traição e infidelidade. Ele não está nem contigo. Está orando 3 vezes ao dia, está desafiando o Senhor. Não considera o Senhor ninguém. Onde já se viu isso? O Senhor decretou, o cara não está aí. E é desse cara que o Senhor confia? É esse cara que o Senhor quer aqui no seu reino e tal? E aí, irmãos, Dário, diferente de Nabucodonosor, irmãos, ele percebe a trama que ele caiu. Porque olha o versículo 14. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Aí Dário entendeu, falou: rapaz do céu, caí agora numa armação, fui ingênuo, porque ele sabia do bom testemunho de Daniel, irmãos, ele sabia. E aí então ele ficou consternado: o que eu fiz? E agora, o que eu fiz? E tentou até o final do pôr do sol, ou seja, até quando ele tinha que dar a ordem para se cumprir ali o decreto, ele tentou livrar Daniel de todas as maneiras, tentou achar uma brecha no seu decreto. Peraí, deixa eu ver se eu não coloquei uma vírgula no lugar aqui que dá uma margem, ou se deixa eu ver se chamou talvez alguns ali, ou vamos interpretar o meu decreto. Será que a gente não acha alguma coisa aqui para livrar Daniel, irmãos? Mas os invejosos estavam ali pressionando o rei, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e dos persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Rei, não adianta querer livrar Daniel não, o senhor decretou, tem que cumprir. Vai rei, anda. Não, mas peraí, não, nós queremos, o senhor tem que cumprir, o senhor decretou, é lei dos medos e dos persas. Decretou, tem que cumprir. E aí, sem ter o que fazer, irmãos, o rei executa o decreto, versículos 16 ao 18. Mas nós temos uma confiança aqui do rei ao executar o seu decreto. 16, então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Eu fico imaginando essa cena, Dário ali com o coração partido, vendo Daniel, tendo que lançar ele na cova dos leões. E essa cova era o seguinte, irmãos, era um poço, não é? Que tinha uma entrada na lateral onde eles guardavam ali os leões. Os animais esses animais eram instrumentos de guerra, eles usavam também nas guerras e também para divertimento do povo. Nós vemos isso muito no Império Romano, que fazia isso com os cristãos, lançavam ali nas arenas para serem comidos pelos animais, né, pelas feras. Então eles guardavam ali, mas tinha na boca desse poço uma entrada onde eles lançavam ali comida e tudo mais. Então na boca desse poço ali, talvez Dário ali, diante de Daniel, falou: Daniel, me perdoe meu irmão. Me perdoe porque eu não tive o que fazer, eu fui enganado, mas eu sei que Deus pode te livrar. Eu não posso, eu não sou suficiente, eu falhei contigo, eu te traí, eu errei, mas Deus pode te livrar. Olha a confiança de Dário, irmãos, olha o que um bom testemunho faz, converte o coração de um pagão. O bom testemunho faz o incrédulo reconhecer quem Deus é. E aí ele cumpre a lei, versículo 17, uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova.
o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. E aí joga Daniel ali e o rei tem que selar o local ali, Eduardo, a boca, para dizer assim, ninguém violou e ninguém vai vir salvar Daniel. O senhor não vai vir salvar Daniel aqui no meio da noite, não. Então coloca uma pedra e sela com o anel. Então era um selo, era um lacre, né? Que era colocado ali com o anel do rei e o anel de todos os outros superiores. Uma resina ali que lacrava para mostrar que não foi violado. Como fizeram, irmãos, aqui, ó, com o túmulo de Cristo, lançando a pedra à boca do túmulo para que ele não fosse violado, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E aí nós vemos a angústia do rei no versículo 18. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ou seja, ele não quis festa, ele não quis comemorações, ele não quis o bobo da corte alegrando ali, ele entrou num estado de luto, irmãos, não comeu, não se deitou nos seus manjares, ele entrou num estado de agonia e de angústia. E por fim, o bom testemunho gera reconhecimento. Primeiro, o reconhecimento da injustiça, nós vamos ver isso dos versículos 19 ao 28, mas o reconhecimento da injustiça. O bom testemunho, em primeiro lugar, traz o reconhecimento da injustiça, versículo 19 ao 23. A angústia do rei por causa da injustiça cometida, olha o versículo 19. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. O rei estava, Ezequiel, assim, consternado por causa da injustiça. O bom testemunho gera isso. O bom testemunho gera, em primeiro lugar, o reconhecimento da injustiça. O rei sabia que tinha agido com injustiça com Daniel. Então a primeira coisa que ele faz quando se levanta é correr lá na cova dos leões. É correr lá para ver se Daniel estava vivo, se tinha sobrado alguma coisa de Daniel. E olha o versículo 20, a esperança do rei era que Daniel fosse livre daquela injustiça. 20, quando chegou à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Olha isso, irmãos. O bom testemunho de Daniel, fazendo que Dário reconhecesse que Deus era o único que podia livrá-lo, e a confiança dele de que Deus tinha livrado ele, o teu Deus que é vivo. Você é servo do Deus vivo, do único Deus de verdade, por acaso ele pôde livrar-te? E a confirmação de Daniel de que ele foi livre, versículos 21 e 22, irmãos. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Ele poderia falar, ó seu miserável, sai daqui, agora você me jogou aqui, agora está querendo, né? Ah, então é assim, né? Bate depois quer alisar. Não, irmãos, ó o bom testemunho, ó o bom testemunho. Quantas vezes a gente não pensa assim, né? Ah, aquela vingancinha santa, né, Lúcia? Vingancinha santa. Ixi, o mundo vai dar volta, né? Um dia Deus pega esse fulano, ainda coloca Deus no meio. Daniel poderia ter um espírito vingativo ali. Eu estou aqui por tua causa, o que você está querendo agora falar comigo aqui? Vaza daqui. Ó rei, vive para sempre. Ele demonstra o seu respeito ao rei, a sua reverência, àquele a quem ele tinha que prestar conta também. E ele diz, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aí agora ele põe as coisas no lugar. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor é falho. O meu Deus, enviou o seu anjo, não foi você. Você errou, falhou comigo. Quem me salvou foi meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Eu não cometi nada contra o Senhor. Servi-te fielmente. O meu Deus me livrou enviando o seu anjo. Seu anjo aqui, irmãos, é Cristo. Seu anjo, todas as expressões na Bíblia, tanto no Antigo e Novo Testamento, de anjo no singular, se referem a Cristo. É uma menção a Cristo, irmãos. O verdadeiro leão. Eu gosto muito de assistir documentários, principalmente do History, Discovery e tal, que mostram ali a vida selvagem. Eu tenho uma paixão por isso. Quando eu fui para Moçambique na segunda vez lá, e aí eu disse pro nosso irmão missionário, ela falou, nós vamos lá no Kruger, no parque. Eu fiquei alegre, falei, cara, eu quero, me leva junto. E aí vi vida selvagem, vi leão comendo antílope, foi uma coisa maravilhosa, eu gosto disso.
E eu assistindo vários desses documentários, uma coisa que é muito clara, irmãos: quando o leão mais forte ruge, os outros fecham a boca. Há uma lei entre eles: o mais forte domina, e os outros machos têm que Ezequiel baixar a cabeça. E existia um leão, assistindo um documentário, numa reserva do Quênia, irmãos, que por mais de 20 anos ele foi o cara que dominou ali. Era quem podia escolher as fêmeas, era quem determinava o território, os filhos dele, os outros leões queriam entrar no bando, tinha que submeter a ele, velho. Ele rugia e os outros leões tinham que ficar quietos, né? Tem uma expressão em português, quando um burro fala, os outros abaixam a orelha. Quando o leão rugia ali, os outros ficavam quietos. Ah, irmãos, eu imagino quando Cristo aparece ali, o verdadeiro leão da tribo de Judá, aqueles leões não tem outra coisa a fazer a não ser ficar de boca fechada. Em Apocalipse capítulo 10 nós vemos João tendo uma visão de Cristo como leão que ruge, e o rugido dele era como 7 trovões correndo em todo mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Daniel vê o próprio Cristo ali, o verdadeiro leão, que chega e coloca ordem na casa, e os outros leõezinhos têm que ficar de boca fechada, porque o verdadeiro leão está presente, é quem domina o território, é quem é o Senhor deles. Isso é maravilhoso. Nós vemos essa mesma teofania na fornalha, capítulo 3, versículo 25, onde Nabucodonosor vê um quarto ser, com aparência de filho dos deuses, é Cristo ali, irmãos. E aí então a alegria e a confiança, a alegria do rei e a confiança de Daniel no versículo 23. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. Dwight Lyman Moody, né, conhecido como Moody, o famoso evangelista, né, talvez um dos maiores evangelistas do século XIX, D.L. Moody, diz o seguinte: a verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiando-se na força de Deus. Isso é fé, é reconhecermos que somos fracos e que estamos apoiados na força de Deus, é confiarmos em Deus, e Daniel sabia disso. E eu não posso fazer nada contra esses leões. A fé de Daniel era isso: eu sou fraco, mas eu me apoio na força de Deus. O bom testemunho gera reconhecimento, primeiro, o reconhecimento da injustiça. Segundo, o reconhecimento da justiça. Se o bom testemunho leva as pessoas a reconhecerem a injustiça, Jaime, o bom testemunho também leva as pessoas, ou seu João, a reconhecerem a justiça. Versículo 24. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O bom testemunho reconhece quando algo é injusto, mas também um bom testemunho aplica a justiça, irmãos. O que Dário fez? Cumpriu a justiça. Aqueles homens foram traidores, maquinaram contra o seu reino. E aí essa expressão aqui de condenar com suas famílias, é essa ideia de eliminar a linhagem. Nós não vamos dar brecha nenhuma, nós vamos eliminar uma linhagem de corrupção, porque se esses homens são corruptos, seus filhos também serão. É isso que eles ensinam em casa, é essa prática que eles veem. Então aqui eliminar a família toda era o reconhecimento da justiça, em dizer: olha, nós reparamos o erro, e olha a ferocidade da execução. Os leões nem deixaram com que eles chegassem ao fundo, irmãos, já estraçalharam ali. Em terceiro lugar, o bom testemunho gera reconhecimento do Deus verdadeiro, versículos 25 ao 27. Primeiro por parte de Dário. Dário reconhece quem é Deus, 25. Então Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ele escreve então, assim como Nabucodonosor, lembra que ele escreve lá, depois que ele vira bicho e volta, ele mesmo escreve o que Deus tinha feito com ele para que todos ouvissem o seu testemunho. Agora é Dário que escreve para todas as nações, para todos os povos. E ele diz: paz vos seja multiplicada. Essa paz é a paz que vem de Deus, como Paulo fala, sendo justificado em Cristo, agora nós temos paz com Deus. Dário, irmãos, reconhece que Deus é verdadeiro, e faz isso através de um decreto, de um novo decreto que anula o antigo, versículo 26. Então ele diz para as nações: paz vos seja multiplicada. 26, promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel,
pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Aí ele dá um outro decreto, que anula o primeiro, porque o primeiro tinha duração de 30 dias, e agora ele dá um outro, fala, não, agora esse Deus de Daniel tem que ser tremido e temido, porque Ele é o verdadeiro Deus vivo. Não temam a mim, ou nenhum outro Deus, porque eles não são nada, mas esse Deus é um Deus verdadeiro. E aí nós vamos ver um reconhecimento de Deus verdadeiro a respeito da própria fé e convicção de Dário. Olha o 27, o que ele fala sobre Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E aqui é uma profissão de fé, Dário está proferindo a sua fé, Ele salva, esse Deus que salva. Olha o bom testemunho, levando pessoas a reconhecerem quem Deus é. Quem Deus é, irmãos? E em quarto e último lugar, o bom testemunho gera reconhecimento, e agora o reconhecimento de Daniel. Dário então reconhece ele, versículo 28, esse Daniel prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. Ele se torna então, irmãos, o cara lá, abaixo deles. E aí, irmãos, nós vemos aqui que Deus cuidou de Daniel ao longo dos 70 anos do cativeiro. Ele não se dobrou à Babilônia, ele não vendeu seus valores e conceitos. Deus cuidou dele, e ele foi o único profeta, irmãos, presente no início do exílio. Ele viu Judá indo preso, mas ele viu os judeus voltando para Jerusalém, porque é com Ciro que eles voltam e reconstroem o templo e a cidade. E ele vê isso, irmãos, ele vê a promessa, a profecia de Jeremias se cumprindo, ele vê que a profecia do cativeiro se cumprindo, quando ele é levado com 14 anos, mas depois na sua velhice ele vê o povo voltando para a sua terra natal, reconstruindo a sua espiritualidade. Deus lhe deu essa oportunidade, no mundo, irmãos, mas não do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E aí podemos aprender 3 lições com esse sermão, e aqui eu quero correr para terminarmos. A Babilônia, ou seja, o mundo, sempre se levantará contra a igreja. É fato isso. Olha o versículo 5 do capítulo 6 de Daniel. Esses homens disseram, nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. A Babilônia sempre vai se levantar contra a igreja, o mundo sempre vai se levantar. Por quê, irmãos? Porque eles odeiam Cristo. O mundo odeia Cristo, e eles sempre vão se levantar. Jesus já disse isso em João capítulo 15, versículo 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. O mundo, a Babilônia vai odiar a igreja. A questão é de que lado nós estamos? Queremos ser amados por quem? Pelo mundo ou por Cristo? Porque o mundo odeia Cristo, irmãos, e ponto. Ele está dizendo isso. O mundo não ama Cristo, por isso ele cria os seus cristos, vários cristos, de todas as formas. Não é? Então a gente vê Cristo tem o Cristo hippie, né? Paz e amor, fuma uma maconha, sei lá. Tem um Cristo que é isso, que é aquilo. O Cristo branco, negro, loiro, albino, o que for. O Cristo de esquerda, de direita. O Cristo assim, assado. O mundo cria Cristo porque odeia quem Cristo é. Então entenda uma coisa, o mundo vai odiar a igreja. O mundo vai nos odiar. Se somos a igreja verdadeira, se fazemos parte dessa igreja invisível, universal, não é do reino, é universal do Senhor, o mundo vai, irmãos, nos odiar. Isso é natural. Ele irá nos odiar. Por causa dos nossos valores, dos nossos conceitos. Não vão querer nos ouvir. Segundo lugar, segunda lição que nós podemos aprender com esse texto: nunca abandonar a verdade pela simpatia da Babilônia, irmãos. Nunca abandonar a verdade pela simpatia. Lembra do dilema de Daniel? Sigo a lei ou a fé?
Vou abandonar a verdade pela simpatia do mundo? Ser fiel a Deus muitas vezes é ter a antipatia da Babilônia, e às vezes até, irmãos, ser alguém que vai ser contra, um transgressor da lei constitucional. Atos 5, 28 e 29. Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis esse nome, mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Uma vez no seminário perguntaram isso: pastor, até que ponto a gente tem que obedecer a lei civil e tal? Eu falei: até o ponto que ela não te faça desobedecer a Deus. Porque é mais importante obedecer a Deus do que os homens. É Deus, irmãos. É Deus. Então sim, se tiver que desobedecer em uma situação, nós vamos obedecer. Não tem nenhum problema com isso, porque jamais vou desobedecer ao Senhor, ou jamais deveremos desobedecer ao Senhor. Jamais devemos abandonar a verdade pela simpatia do mundo. Novamente repetindo aí o que Peter Taylor Forst disse: você ora para onde seu rosto está voltado, para Jerusalém ou para Babilônia, para onde nossos olhos estão voltados, para onde nosso coração está inclinado, para a Babilônia ou para Jerusalém? Para a Babilônia ou para Jerusalém? E por último, irmãos, última lição que eu aprendo com esse texto aqui: se Cristo me salvou do mundo, porque ainda teimo em viver conforme o mundo? Se Cristo me salvou do mundo, conforme nós lemos em João, capítulo 15, 18 e 19, eu vos salvei do mundo, eu vos tirei do mundo, eu vos escolhi do mundo. Se Cristo me salvou do mundo, porque ainda eu teimo em viver conforme, não é no mundo, mas conforme o mundo. Olha o versículo 13 do capítulo 6 de Daniel. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, do decreto que assinaste, ao contrário, faz suas orações 3 vezes por dia. Ou seja, ele não está seguindo o Senhor. Mas de fato Daniel não ia seguir. Ele escolheu não seguir, não viver conforme o mundo, porque ele tinha sido salvo da Babilônia, irmãos. Em João capítulo 17, nós vemos Jesus orando por nós, dizendo o seguinte: manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E rogo não somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Irmãos, se Ele nos salvou deste mundo, dessa geração perversa, por que ainda eu teimo em viver conforme este mundo? Por quê?